Desencanto é um filme britânico de 1945, dirigido por David Lean e estrelado por Celia Johnson e Trevor Howard. Voltando para casa de uma viagem de compras a uma cidade próxima, a entediada dona de casa suburbana Laura Jason é tomada pelo repentino encontro com o virtuoso doutor Alec Harvey. A amizade casual entre eles logo evolui durante suas visitas semanais, se tornando algo mais emocional do que ambos esperavam. E eles devem lutar com o potencial caos que o aprofundamento dessa relação teria em suas vidas e nas vidas daqueles que eles amam. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 188 na lista. E é um filme que eu não sei se teria como ser feito nos Estados Unidos. É um filme britânico, né? Porque ele é um filme sobre adultério e eu acho que ele trata a coisa de um jeito muito mais interessante do que o cinema americano teria permissão pra fazer. Ele é baseado numa peça do Noel Coward que a gente não viu aqui ainda, mas já era uma pessoa muito presente aí. É baseado numa peça, né? Então, do teatro, mas também muito presente no cinema. Ele, inclusive, dirigiu filmes, inclusive fez filmes aí que foram muito premiados. Então, era alguém já muito famoso nessa época, apesar da gente não ter visto nenhum filme dele aqui ainda. Inclusive, tem filme baseado em peça dele mais antigo, que eu tenho muita vontade de ver, tá na minha lista de coisas pra botar por fora aqui da lista, a hora que eu conseguir um tempinho pra fazer isso. Mas, bom, voltando ao filme em si, ele conta a história dessa mulher realmente o filme começa numa cena muito estranha em que ela e esse cara, o Alec, estão se despedindo ali numa lanchonete, um café que serve de espera pros trens, e eles estão se despedindo quando chega uma mulher que é uma senhora fofoqueira que não para de falar, e ela fica falando, e a gente vai meio que tendo a cara da Laura meio incomodada com o que tá acontecendo. Ela parece que não tá muito bem, parece que a cabeça dela tá longe, mas a gente a princípio ainda não tem muito o lado dela da história. E aí ela chega em casa, ela se despediu do Alec, né? Numa cena meio estranha, e ela chega em casa e aí, fala com os filhos, e aí senta na frente do marido, começa a costurar enquanto o marido tá fazendo palavras cruzadas, bota uma música e tal. E aí, nesse momento, a gente começa a ter a narração dela, falando que aconteceu uma coisa e que ela queria muito poder contar pro marido, porque ele é a pessoa que ela confia e tal, porque ele é a pessoa mais gentil do mundo, mas justamente por isso ela não pode contar isso pra ele, porque isso acabaria com ele. E a gente vai tendo essa narração dela, e ela começa a, dentro do filme, relembrar o que aconteceu. E aí a gente vai tendo a história do filme como se fosse ela contando, né? Tudo o que aconteceu desde o momento que ela conheceu esse cara, o Alec. E eu acho que o jeito como o filme monta essa história toda é muito interessante. Eu acho que o jeito como começa com ele se despedindo, porque, bom, é um filme sobre adultério, né? Então ela conhece o Alec, eles se encontram, aí se encontram de novo, aí eles meio que vão se apaixonando e vão se encontrando cada vez mais. E aí é isso, eles por coincidência, e é por isso que eles se encontram no começo, eles vão sempre no mesmo dia pra mesma cidade, regularmente, toda semana, e aí eles passam a usar esse tempo lá, que eles normalmente fariam apenas outras coisas, pra tentar passar um tempo juntos, sempre na rua, passeando e coisas assim, até que num determinado momento, eles estão muito, né, apaixonados e tal, e aí tem uma coisa que ele tá ficando hospedado na casa de um amigo, ele vai ficar um tempo na casa de um amigo, e aí ela sobe pro apartamento, muito desesperada pra ficar com ele, sobe pro apartamento, mas aí no momento em que ela tá lá, ela acabou de chegar, o amigo chega, e aí tem todo um papinho besta do amigo falar que tá decepcionado com o cara porque ele levou uma mulher pra casa dele. Eu acho que é um papinho fica muito ambíguo pra mim, se é minha casa não é lugar pra você fazer isso, minha casa não é motel, sabe? Ou se é ai, que coisa absurda isso que você fez, isso não é coisa que um homem direito faça. Porque se for a primeira coisa eu entendo, mas eu acho que do jeito que ele fala parece mais a segunda coisa. E aí a segunda coisa já é moralismo e aí já me incomoda. Enfim, vai tendo toda a história e esse momento em que ela quase é descoberta, e ela outras vezes também encontra uma amiga e tal, e aí vai tendo essas coisas, e aí tudo isso meio que culmina na cena do começo do filme em que ela tá se despedindo do Alec. O Alec vai se mudar pra África, então eles não vão se ver mais, é meio que o fim do relacionamento deles, e eles estão se despedindo ali quando eles estão tentando ter um último momento junto de despedida, quando chega
a fofoqueira e não deixa eles terem um momento de intimidade deles, então eles têm uma despedida meio interrompida, né? Eles não conseguem nem se despedir direito. Eu acho que é uma coisa bem relevante no filme, assim. E aí chega a ter um momento em que ela sai correndo e ela quase se joga na frente de um trem. Ela cogita se jogar na frente de um trem. Ela chega aí, né, até o lugar, mas ela não pula. E aí até o momento em que a gente vai tendo de novo toda a cena do começo. Tudo isso já é, né, toda a cena do começo, só que dessa vez do ponto de vista dela. Então da primeira vez a gente tem uma hora em que essa senhora fofoqueira vai tipo no balcão do lugar pedir alguma coisa e quando ela olha pra trás pra voltar pra mesa, a Laura sumiu. E aí agora que a gente tem um ponto de vista da Laura, essa é justamente a hora que a Laura saiu correndo, quase pulou na frente do trem, mas aí volta. Elas andam no trem e a outra fica falando. E a Laura meio com cara de que tá olhando pro nada, assim, com cara de que a cabeça tá longe. Dessa vez a gente tem o que ela tava pensando nessa hora, sabe? Então a gente tem de novo a cena do começo, só que toda agora do ponto de vista dela. Até que culmina nela de novo em casa, de frente pro marido. E, sei lá, terminam ali meio que se abraçando, tipo, ai, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A internet me fala que é de um jeito que dá a entender que o marido sabe o que aconteceu, ou pelo menos deduz, faz ideia do que aconteceu, mas perdoa. Eu não sei se dá pra interpretar tanto desse... Bom, eu acho que é uma interpretação válida. Mas enfim, tá tudo bem e tal. E eu acho... É basicamente isso o filme, né? E eu acho que o jeito que a história é contada, pra mim, é o grande foco do filme, assim. Eu acho que mais interessante do que a história sendo contada, o jeito como a história é contada é muito bom. Eu acho que o filme amplia bastante, porque, de novo, era uma peça de teatro, né? E peças de teatro são, inevitavelmente, limitadas em termos de cenário. Pelo menos, normalmente, né? É como se faz, porque também não faz sentido você ficar indo pra 500 lugares diferentes e tendo que mudar o cenário o tempo todo. E realmente passa um pouco essa sensação, porque você tem, tipo, várias cenas que são nessa lanchonete da estação de trem, sabe? Tem uns lugares, assim, no filme que aparecem muito. E eu acho que realmente é o primeiro filme do David Lean que a gente vê também, né? O primeiro baseado numa coisa do Noel Coward. Se eu não me engano, ele mesmo escreveu o roteiro. O próprio Noel Coward fez a adaptação do cinema, porque ele também já trabalhava com cinema. Se eu não me engano, foi ele mesmo que fez. E na peça de teatro ele atuava. Além de ter escrito e provavelmente dirigir, ele também atuava na peça de teatro. Provavelmente fazendo o papel do Alec. E aí parece que na peça de teatro, todas as cenas se passam nessa sala, nessa lanchonete. 100% do filme, aparentemente, se passa nessa lanchonete. E aí o filme expande, né? Porque eu imagino que no teatro eles ficam conversando sobre o que eles fizeram, né? No filme mostra o que eles fizeram. Então eles saem pra jantar, eles saem pra passear no parque, eles saem pra fazer um monte de coisa e a gente tem essas cenas, né? Parece também que o filme mudou algumas cenas pra ficarem menos ambíguas ou mais dramáticas do que elas eram no teatro. Por exemplo, a cena em que eles se encontram no apartamento do amigo do Alec, aparentemente no teatro, a cena é ambígua de um jeito que você não consegue ter certeza se eles transaram ou não. Enquanto no filme, não tem como, porque não deu tempo, sabe? Porque ela sobe pro apartamento, eles começam a conversar e o cara chega. É muito rápido. E a gente não tem nenhum corte, não tem nada, né? Tipo, eles começaram uma conversa, o cara já chegou. E aí ela tem que fugir. Na peça, aparentemente, eles ficam lá um tempo e tal, e aí é pra ter uma indireta pra você, público, decidir se você acha que aconteceu ou não aconteceu, entendeu? O filme não tem essa ambiguidade. Também na cena em que ela cogita pular na frente do trem, aparentemente na peça, essa cena é meio ambígua, é pra você interpretar que foi isso que ela fez, que ela quis fazer. Só que no filme, a gente tem meio que uma narração dela em que ela fala realmente que era isso que ela ia fazer. Não fica ambíguo, ela fala explicitamente que ela ia fazer isso, sabe? E que ela não teve coragem de fazer. Então tem essas mudanças aí. Aparentemente no filme, quer dizer, aparentemente não, no filme tem a locução que chama, não sei, os anúncios do trem, tipo, o anúncio falando, o trem pra não sei onde vai sair daqui a 2 minutos, ou coisa assim, trem chegando na plataforma tal. Esses anúncios aparentemente são feitos pelo próprio Noel Coward, foi ele que gravou a voz dessas coisas. E bom, aparentemente o filme fez bastante sucesso, né, na Inglaterra na época que ele foi lançado. Apesar de ter feito bastante sucesso, parece que ele foi a 21ª maior bilheteria britânica do ano, o que não é muito, né? A internet diz que foi um sucesso, mas me dá esse número que eu já penso que não é tanto assim. Então não sei. No fim ele considera que foi um sucesso moderado na Inglaterra, mas aparentemente quando chegou nos Estados Unidos o filme fez muito sucesso. E aí eu fico curioso pra saber, porque eu acho que o filme tem alguns elementos. Bom, eu não sei se o filme é tanto do tipo que a censura americana proibiria, porque no final ela fica com o marido. Ela não
consuma a traição, porque eles não vão pra cama, né? Porque era um problema, né? Insinuações de sexo eram um problema nos filmes americanos. E não tem realmente nesse. Ela, no final das contas, fica com o marido de volta. Então, de repente, a censura americana até não se incomodaria tanto. Embora eu acho que o filme não trata o adultério como uma coisa tão ruim assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela fica arrependida e que ela ama muito o marido e não queria fazer isso com o marido, ela viveu momentos felizes e eu acho que ela termina com um pouco essa conclusão de que não foi tão ruim assim, sabe? Que foram momentos legais e foi uma experiência que ela teve. E é tipo, aquilo não valeria acabar com o casamento, mas também não acabou, não foi o que aconteceu, né? Enfim, não sei. Eu acho que é meio complicado essa parte. Enfim, o filme, como fez bastante sucesso nos Estados Unidos, ele acabou concorrendo a 3 Oscars, que foram melhor roteiro, melhor atriz pra Cillian Johnson, que faz a Laura, e melhor diretor. Não ganhou nenhum dos 3, mas concorreu a esses 3 aí. E eu acho que é isso, assim, antes da gente dar uma olhada no livro, eu acho que pra mim, o ponto alto do filme é o jeito como ele conta a história. Eu acho que ele conta a história de um jeito muito legal. Tem uma cena que eu gosto muito, como eu falei, na hora em que ela começa a pensar no que aconteceu e a gente vai tendo a historinha até ali, ela bota uma música pra tocar, né? Tá ela e o marido e ela bota uma música e tal. E aí tem um momento do filme em que tá, tipo, na história que ela tá lembrando, tá ela e o Alec andando e aí a música começa a aumentar, porque é tipo um momento, sei lá, romântico, dramático, e a música começa a aumentar, que é uma coisa que acontecia frequentemente nos filmes, e aí essa cena é interrompida pelo marido dela, na vida real, falando, Laura, dá pra abaixar o volume um pouco? Tá muito alto. Você pode abaixar um pouquinho? Tá muito alto o volume. E que é uma quebra, não é uma quebra de quarta parede, né? Porque continua sendo dentro do filme, mas quebra a história que a gente tá vendo no flashback, quebra o flashback pra voltar pra realidade com essa coisa, que eu acho que é algo que hoje em dia se faz de tempos em tempos aí, não é uma cena incomum, não é uma estrutura incomum, mas eu não sei se a gente já viu aqui em algum outro filme antes, eu acho que ficou bem legal. Esse jeito como ele encaixa o filme inteiro nessa cena dela na sala, lembrando, e ele faz questão de trazer de volta pra gente lembrar que é isso que tá acontecendo, é ela ali lembrando, sabe? Eu acho que ele trata essa relação que os dois têm durante esse período relativamente curto, esses encontros, de um jeito muito interessante, sabe? Eu acho que ele não trata como, tipo, é um grande absurdo ela pensar em trair o marido, sabe? Sei, eu acho que o jeito como o filme faz, eu acho que é um filme muito bem roteirizado, bem dirigido, e sei lá, eu acho que ele ficou muito interessante. É um filme muito bem feito, nesse sentido, assim. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada no livro pra ver o que o livro fala. O livro começa dizendo que os épicos e imponentes da maturidade de David Lean às vezes ameaçam ofuscar os relativamente modestos primeiros trabalhos do diretor, que faz eu pensar que vai ter mais filme dele, que vão ser uns filmes épicos aí depois, né? Agora eu já sei por quê. É porque aí aqui me diz, porque eu não sabia, que o David Lean também é o diretor de Lawrence da Arábia, que é um filme que a gente obviamente vai ver aqui, e de Doutor Zhivago, que eu acho que também é um filme que a gente vai ver aqui. São filmes muito famosos, eu nunca vi nenhum dos dois, mas são filmes muito famosos, então aparentemente são dele também. Diz aqui que o Lean já tinha dirigido 3 adaptações de histórias do Noel Coward quando fez esse, o que eu acho que é bem interessante, né? Parece que ele escolheu o cara ali e falou, vou adaptar suas coisas, a gente combina, vou sair fazendo os seus, porque foram 3 antes, então esse é o 4º. Aí eu já tenho um problema com o que o livro diz, porque ele fala que o filme acompanha o caso amoroso platônico entre a dona de casa Laura e o médico Alec. Não é platônico. Platônico é outra coisa. Há obviamente uma conexão entre os dois, porém ambos sabem que o romance não pode ir além de alguns almoços furtivos. Parece pra mim que eles só almoçam e conversam. Não, eles se beijam. Não é platônico. Só porque não tem sexo, não é platônico. Ele repete essa ideia dizendo, um olhar furtivo, um dedo acariciando a mão do outro e um riso compartilhado são praticamente tudo que é permitido a esses amantes desventurados. E de novo, eles se beijam mais de uma vez no filme. Então assim, eu não sei do que ele tá falando nesse sentido, mas ele elogia muito justamente o que eu falei, o jeito como a história é contada. E eu acho que muito nos roteiros também, nas atuações e tal, e eu acho que isso é uma coisa que acaba acontecendo quando você adapta uma boa peça de teatro, né? A gente teve... Eu consigo lembrar bem do Jejum de Amor, que é um filme que também era baseado numa peça de teatro, e eu lembro que eu comentei na época que eu achei que funcionava muito bem, eu acho que a parte teatro transposta ali funcionava muito bem, né? Porque é uma coisa muito focada em diálogos. Uma boa peça de teatro geralmente vai ter diálogos muito bons, enquanto o filme, de repente, foca muito em outras coisas. E eu acho que quando você pega diálogos muito bons e acrescenta o cinema em cima, obviamente, quando feito por pessoas competentes, eu acho que tem muito potencial pra dar muito certo. E
eu acho que é isso que acontece com esse filme, né? Eu acho que ele pega uma peça que provavelmente já era muito boa, já funcionava muito bem, e ela dependia totalmente de diálogos, porque, né, se tudo acontecia apenas na sala de espera do trem, ali na lanchonetezinha de espera do trem, ela tinha que depender 100% dos diálogos, né? E eu acho que pra ela ter sido considerada boa enquanto peça, é porque os diálogos eram bons. E aí eu acho que você pega isso e você soma cinema em cima, de novo, feito por uma pessoa competente, então somando um bom cinema em cima, eu acho que tem tudo pra dar muito certo, né? É quase inevitável que vai dar certo. E eu acho que é o que acontece aqui, assim. Eu acho que é realmente um filme muito bom. Eu gostei muito de assistir esse. Acho que é um jeito diferente de contar uma história romântica. É um jeito que a gente não tava vendo. É um filme que, apesar de ser um filme de romance, como tem 500 milhões de outros, eu acho que esse filme é diferente. Dá a sensação de que você tá vendo uma coisa que saiu do clichê, sabe? Que contou realmente uma história diferente. Não passa a sensação de que a gente tá vendo mais do mesmo, porque não é mais do mesmo. Que é o que eu fico querendo ver nessa lista o tempo todo, e ela não me dá o tempo todo, sabe? Eu queria que todo filme dessa lista fosse de algum jeito, tipo, ah, uau, nossa, que diferente do que eu vi até agora, porque pra que eu vou ver 2 vezes a mesma coisa? Então eu acho que esse filme foi, assim, uma bela surpresa, eu não conhecia. É um filme que eu não conhecia até pouco tempo atrás, quando, curiosamente, meu pai veio me dizer que assistiu esse filme. E aí, no dia, eu até comentei com ele, eu falei, tá na lista, mas tá mais pra frente, eu não lembro em que número eu tava na época, mas faltava um tanto ainda pra chegar aqui. E aí agora eu assisti, realmente é um filme que eu gostei muito, achei bem melhor do que eu esperava. Quer dizer, não que eu esperava que fosse um filme ruim, mas a gente vê que vai ser uma história de romance e a gente espera mais do mesmo, né? E eu acho que ele não é mais do mesmo, eu acho que ele é um filme realmente diferente. É um filme que valeu a pena assistir e eu recomendaria, com certeza, assim. Eu acho que mais do que muitos outros que estão recomendados aqui. É isso, gente. Me digam aí, deixa nos comentários o que vocês acham desse, se você já assistiu. Eu acho que é um filme que vale a pena, assim, é um filme bem legal. E a gente vai ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima. Valeu, até mais!